possível emagrecer e manter o peso e nunca mais ter medo de engordar. Eu venci, gente, um orgulho enorme que eu tenho de mim mesma, porque eu tinha todos os motivos do mundo para acreditar que não tinha mais jeito, afinal, tentar era o que eu mais fazia, né? Mas eu nunca tinha entendido que o problema não era eu, não é que eu não conseguia terminar nada que eu começava. O problema é que eu não tinha um caminho onde eu pudesse ser eu mesma, com as minhas vontades, minha realidade, né, dentro da minha vida real. E estou aqui para falar que mesmo na menopausa eu consegui virar essa página, emagreci esses 54 quilos e mantenho há mais de 9 anos assim, sem essas coisas loucas que tentam nos enfiar pela goela abaixo, que é a solução, né? Dieta maluca, cada hora uma, sem remédio, sem perder o prazer. É um estilo de vida que eu construí para mim, leve, sem sofrimento. E tem um vídeo aqui agora que eu gosto de trazer ele para ficar claro o que você deve buscar aqui. Porque não é um número na balança, e sim uma liberdade de vida normal, de escolhas reais, onde o número da balança vai ser consequência. Né? Eu falei, caramba, eu celebro a minha independência. E revivi a minha jornada ali pensando nisso. Hoje é um dia para a gente celebrar a nossa independência. Né? Quando eu ilustro o mundo da Luluca e o mundo da Luluzinha, é exatamente isso. O mundo da Luluzinha, a gente é amarrado, a gente não pode ter opinião, a gente é censurado, né? A gente não tem liberdade de ação, é aquilo ali que é imposto, uma jornada solitária, né? Massacrada. E agora, no mundo da Luluca, eu tenho liberdade de escolha. Eu posso escolher o que me faz bem, eu entendo a jornada, eu sei que eu tenho emoção, eu sei que eu tenho um dia bom, eu sei que tem um dia ruim, mas eu estou brigando por mim e está tudo bem, né? Então, o meu convite, né, a instigada que eu dei foi exatamente esse. Gente, a gente tem que celebrar a nossa independência todos os dias, independente, né? Independente se está fácil, se está difícil, é a minha vida. E eu celebro todo dia essa independência. E é esse o convite para todo mundo que quer viver num mundo sustentável, onde você pode respirar, onde não tem dia ensolarado todos os dias, mas a gente vai junto, a gente aprende com o outro, a gente tem liberdade de expressão sem julgamento, né? A gente quer uma vida melhor. E fazer isso colocando a nossa autorresponsabilidade e entendendo que isso é possível, sem precisar de ficar amarrado, preso. Ah, gente, hoje é o dia da nossa independência. Todos os dias é o dia da nossa independência. Tem 6 anos, aliás, tem 7 anos e 9 meses que eu celebro a minha independência todos os dias, desde o dia que eu decidi mudar por mim e me livrar de tudo que não me fazia bem, né? Construir a minha nova vida. É por isso que vocês estão aqui, gente. Não esqueçam disso, porque o nosso cérebro, ele é cruel, ele faz a gente perder força, ele faz a gente, será? Naqueles momentos difíceis, será que é isso? Será que é isso mesmo? Aí a Fabiana, que acabou de fazer uma live comigo, vira e fala assim: eu fiquei presa no 71 3 semanas, mas desisti. Poxa, eu já tinha emagrecido 9 quilos. O que que é que eu posso melhorar? O que que é que eu posso fazer diferente? O que que é que está me empacando? Sem esse estresse de não dar certo. Não, gente, vamos continuar. E para celebrar essa independência, tem que ser sustentável. Vocês estão no lugar certo para isso. Espero que tenha ficado clara essa mensagem do que vocês vêm buscar aqui, né? Celebrar aqui, né, Raquel? Essa construção diária, não tem sol todo dia.
tem vida corrida, vida normal, vida real. A pessoa que está aqui falando com vocês lavou a cabeça ontem, pintou o cabelo ontem, só que colocou creme demais, acordou hoje de manhã com o cabelo todo cheio de creme. Vamos embora e vamos lavar e vamos resolver. Essa é a palavra. Meu Deus, eu não vou ter tempo, eu estou indo para o aeroporto daqui 20 minutos. E essa noite, para completar, o meu tio entrou para uma cirurgia de emergência, eu ainda tenho que passar na casa da minha mãe para dar notícia para ela com calma. Entende? Como é a vida real. A pessoa que está aqui do outro lado tem sentimento, tem dia difícil, tem vontade de chorar, tem vontade de não vir aqui, mas tem um compromisso com ela mesma. E eu fazendo isso tudo com 60 quilos como hoje, é bem diferente do que se eu tivesse ainda com 111 quilos e 900 gramas. Porque esse peso aí estava na minha alma. Eu estava, além de pesada fisicamente, cansada, eu estava esgotada. E olha que foi nas melhores das intenções, porque eu achava que eu estava no caminho certo. Mas eu estava no ciclo da dieta, no ciclo do fracasso, né? Na sobrevivência, no mundo da sobrevivência que a gente mostra para vocês, no automático. Agora, eu estou no mundo da presença. Eu estou lidando com a vida, não estou fugindo dela. Eu já entendi que eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções. Porque comer, descontar na comida ou ficar sem comer vai acelerar ou resolver essa agonia do momento que eu estou vivendo? Que bom que vocês estão aqui para entender que a partir de agora pode ser diferente. A partir de agora existe uma esperança real, não é uma esperança fictícia, mas não é a esperança do verbo esperar, é a esperança do verbo esperançar. Olha esse vídeo aí. Movimento Change, pra mim, sabe aquela coisa, aquela brincadeira que diz o Silvio Santos, a porta da esperança! Foi a porta da esperança. Era só o peso que estava te incomodando ou era todo o Não, tudo, porque eu não dormia amanhecia o dia, então eu tinha uma vida desregrada. Essa consciência é necessária para a gente começar e continuar, ela é necessária. E eu acredito na importância da direção nesse sentido. No seu ritmo, né? Na sua condição de vida, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E você está acompanhada de índices ali, deixa tudo muito mais fácil. Precisa dos parâmetros e o Alexandre nos dá esses parâmetros. Eu acho que é a fortaleza do MC. É dali que sai a direção. E através do GPS, isso foi se mostrando mais real. Aí consegui ver os meus impedimentos internos. O MC é um processo que acaba sendo libertador pelo jeito leve que se propõe. E pode comer pão, né? Cheirinho. Como boa francesa, né? Não, isso quando sube e fala, aí já você fica de vez. E a gente aprendeu que para emagrecer tem que passar fome. É só restrições. E a gente vê que não tá nada, não se limita a restringir. Eu sempre falo, a minha eterna aprendizado. Para mim, esse é o lado mais fantástico. Exatamente de você parar para se cuidar. Eu tinha essa dificuldade que a Leila sabiamente viu isso. Então é no eterno correr. Até hoje eu tenho isso, que é uma característica. É correr atrás de resolver tudo, que eu acho que eu tenho que resolver. Quem disse que a gente não pode olhar no espelho e se sentir ainda melhor? Aí quando você se sente bem no espelho, você fica melhor, mais gostosa com o marido. Não é assim que ele fala? Você fica mais disposta para os netos, mais animada para poder achar uma casa nova, menos cricrisenta, né? Mais paciente, tolerante. Eu precisei me perder para me encontrar. E aí eu entendi que era primeiro eu. E tudo ao meu redor melhorou. Poucas pessoas têm a humildade de admitir o que você acabou de admitir. E é a partir da humildade, da sua dor, que você consegue virar uma página e crescer. As pessoas ficam esperando passar um momento de dor, um momento de trabalho pesado. Não, é na hora desse momento crítico que a gente precisa de ajuda para olhar para a gente. Porque a gente não aprendeu a olhar para a gente.
Que bom que vocês estão aqui. Chega desses erros que a gente comete uma vida inteira achando que existe a fórmula mágica, existe a comida especial para emagrecer. Nenhuma comida emagrece, nenhuma comida engorda. O que emagrece e engorda é o jeito com que a gente deposita, relaciona com essa comida. E a gente está aqui para fazer essa ruptura. Essa ruptura. Pode parecer estranho no princípio. Ontem foi o dia da minha pós-graduação, que eu estou estudando neurociência do comportamento alimentar, e a professora falou assim, ela estava falando sobre técnicas comportamentais para a gente romper ciclos, né? Sair do vício. No princípio é tão estranho, né? Tão aquela coisa, aquele esforço que a gente faz e tudo. Meu Deus, eu não estou acostumada com isso. Depois fica tão leve, principalmente quando a gente vai adicionando, né, as conquistas na jornada, porque a felicidade não está lá, minha gente, não está lá, ela está aqui, no hoje, nessa presença, nessa decisão que você tomou de fazer diferente mesmo, de passar por esse desconforto, que na verdade é o desconforto mais, é o difícil mais fácil que a gente conhece, porque entra-se num ciclo virtuoso e fica leve, por isso é sustentável. Eu vou pedir licença, que eu vou sair para fazer minhas coisas. O Alexandre fica aqui com vocês. Metam bronca, vivam a vida real com responsabilidade, com consciência e principalmente com esse esperançar. Beleza, já sabemos que temos problema, né? E vamos olhar para o positivo. O que eu posso fazer para deixar isso mais leve, para deixar a jornada mais leve? Estou com medo de vir, Luciana. Eu estou com dificuldade. E gruda aqui, vamos perguntar, né? Vamos ser a gente mesmo, porque é só assim que a gente consegue voltar com a gente e viver o nosso melhor. Tá bom? Um beijo, beijo. Bom dia para vocês. Pessoal, vamos aqui. Como a Lu está com a questão de urgência aqui, o tio dela passou mal, teve que fazer uma operação de urgência, e ela vai ter que comunicar a mãe dela também, que operou de coração e tal, então ela vai ter que sair aqui para fazer isso. Mas, de qualquer maneira, fiquem tranquilos que vai ser muito bacana aqui. Eu estou com a Luciana desde os 17 anos, então eu conheço muito bem essa jornada, tenho a minha aqui no MC e ainda cuido da parte do método aqui, que é como a gente administra nossas vidas. Mas a grande conversa e a grande diferença, na hora que a gente está se sentindo meio fracassado assim, é que, na verdade, o fracasso não é de ninguém, são essas soluções que estão aí, que são soluções de curto prazo que ninguém consegue manter. Né? Ninguém consegue ficar uma vida sem carboidrato, ninguém consegue ficar uma vida fazendo jejum intermitente, pelo menos eu não consigo, ou só comendo carne, só tomando chá, só tomando shake, né? Então, esses métodos realmente acabam com a gente. Dieta restritiva, você não consegue manter, a gente fica preso no cardápio e fica desmotivado. Né? Então, a gente sempre faz essa pergunta, se dieta fosse a solução, não está faltando dieta, não está faltando nutricionista, não está faltando endocrinologista, não está faltando remédio, por que é que não funciona? Nós acreditamos que viver à base do remédio não é normal, pode ser necessário, é necessário em alguns casos, mas não é normal a gente ficar vivendo à base de remédio, a gente precisa de uma saída. Então, o que existe hoje está esgotado, tem uma alta taxa de desistência, de compulsão, de efeito sanfona ascendente, né? Acho que com a idade, vários de vocês estão enfrentando esse efeito, vai ficando mais difícil emagrecer, tem que sofrer cada dia mais para emagrecer, e aí você emagrece cada vez menos e engorda cada vez mais, né? Então é um ciclo ascendente, não é efeito sanfona como linha reta, né? E aí somam os efeitos da menopausa, da idade, tudo isso. Crescentes custos emocionais e financeiros, os custos emocionais que a Luciana teve foram gigantescos, né? Como a depressão, a síndrome do pânico, problema com a pele, etc. Então faltam soluções. Gente, é muito bom poder estar com vocês aqui, obrigado demais. E o que a gente acredita também, o Henrique Bueno, para quem não conhece, ele é responsável pelo Roubin, que é uma das referências na área da psicologia positiva. Essa foi uma fala dele que é muito importante, sobre o que a gente acredita, e no nosso programa principal vocês vão ter um bônus dele também, mas eu acho que isso aqui é interessante para qualquer pessoa. Eu imagino como o dia de vocês foi corrido, eu imagino como a semana curtinha que a gente tem agora está sendo corrida, e eu não sei vocês, mas para mim eu estou no finalzinho de maio sentindo que eu estou em novembro, de tanto que já aconteceu esse ano, de tanto que eu já fiz, de tanta demanda, de tanta cobrança. Parece que o mundo está rodando cada vez mais rápido, a gente está cada vez com mais coisa para fazer.
se sentindo cada vez mais que a gente não está dando conta. O Magno trouxe essa imagem do Ozempic. Eu acabei de voltar de viagem também, eu vi várias mensagens como essa, vários comerciais tão lindos. Olha só, faz isso e você resolve a vida. Você sabe, a indústria do medicamento, do suplemento, e eu não estou aqui para dizer que eu sou contra medicamento ou suplemento quando ele importa, mas a indústria do medicamento e do suplemento está tentando, e com muito sucesso, porque o marketing deles é bom, está tentando convencer a gente que o nosso problema de saúde física e de saúde mental, essa grande crise que a gente vive, é um problema químico. É importante que todo mundo saiba que a nossa neuroquímica é a mesma do Aristóteles de 3.000 anos atrás. Não mudou nada. Nós somos o mesmo corpinho, do mesmo jeito. O que está acontecendo é que a gente passa o dia inteiro correndo feito doido num piloto automático maluco, fazendo e fazendo e fazendo e fazendo cada vez mais e se cobrando cada vez mais, para chegar em casa tarde da noite e passar, o brasileiro, só para vocês terem uma ideia, passa 9,8 horas por dia, quase 10 horas, de frente de uma tela. Quase 10 horas por dia de frente de uma tela. Se você dorme 8 horas, que sobrou pra gente de fato viver? Quase 10 horas por dia. A gente chega em casa, coloca um seriado de Netflix, e a indústria já descobriu que ninguém tem paciência mais de ver um filme de 2 horas. Então eles fazem episódios de seriado de 40 minutos, que termina de um jeito que você precisa ver o próximo. E aí você vê 3, 4 episódios, vai pra cama com o celular na mão, continua mexendo no celular. E aí quando você chega lá e percebe que você tá super agitado e não consegue dormir, que bom que a indústria agora tem as balinhas de cereja, framboesa e amora de melatonina. Então eu vou lá e chupo a balinha de melatonina para tentar dormir bem. Não durmo. Acordo morto. Que bom. Agora nós temos o Super Coffee. E a gente entrou num ciclo de ficar o tempo inteiro tentando compensar a verdadeira crise que nós vivemos, que é uma crise de hábitos e não química, com medicamentos e com suplementos. Se a gente não tomar cuidado, e assim, isso é algo tão brutal e tão gigante que está acontecendo com todo mundo, em todos os países, e num nível gravíssimo, com crianças e adolescentes. A gente está vivendo uma rotina completamente alucinante. O ser humano não é capaz de continuar vivendo essa rotina. A gente corre sem parar. Eu converso... Bom, moçada, a gente acredita muito nisso aqui, né? A gente está vivendo a maior crise da humanidade e esses números vocês podem buscar. O Brasil é o número 1 em ansiedade, pessoas com ansiedade, com burnout, com depressão. E simplesmente é uma crise de hábitos, não é um problema químico, como as pessoas querem convencer a gente. Tem um monte de gente aí falando que o problema é o hormônio, que o problema é o metabolismo, aquelas coisas todas. E, na verdade, a gente acredita que a gente está falando de uma crise de saúde mental, como é que a gente lida com essa realidade que a gente está tendo hoje. Então, ignorar as emoções nesse processo é um grande erro, né? Ficar focando só no fechar a boca e fazer exercício é um grande erro, é o que vocês sempre fizeram e não vai dar certo, porque a gente tem que entender o porquê que a gente está descontando na comida e começar a fazer melhores escolhas, né? A gente não Eu fico muito feliz quando a pessoa fala que eu inspiro ela, mas eu fico mais feliz ainda quando a pessoa fala comigo assim: olha onde eu cheguei. Um dia eu escutei você e resolvi tomar posse de mim. Porque ao contrário do que muitos pensam, o contrário de medo não é certeza. O contrário de medo é coragem. Eu não tinha coragem, eu não me achava capaz. A obesidade me matou aí. Eu pesava 111 quilos e 900 gramas. E uma história que vai muito além de quilos. Eu queria dormir gorda e acordar magra. Sabe aquela coisa assim, um dia que eu tava fazendo alguma coisa, eu não conseguia nem emagrecer, eu ia conseguir o quê? Vai por aí, essa crença de incapacidade. A gente não aprende a andar de bicicleta no mesmo dia. A gente não tira a carteira de motorista com uma aula, quem dera. Mas eu não sabia que eu tava num caminho errado, desse caminho que a gente aprende desde pequeno, né? Fecha a boca, vai fazer ginástica e resolveu. Não é por aí. Aí que entram as nossas emoções. E sabe que eu não tinha medo do meu marido arrumar outra mulher mais gostosa. O meu medo era dele arrumar uma mais inteligente. A minha virada não foi em dieta, não foi em chá emagrecedor, mas foi no que eu acreditava que era a vida que eu idealizei pra mim. O meu marido, que eu tinha medo de me trocar, ele falou que queria separar de mim. Você não gosta mais de mim? Eu não gosto mais de você? Ele falou, você não gosta mais de você? Como é que você pode gostar de mim? Primeiro passo, olhei as minhas emoções. Segundo passo, entendi que eu tenho que ir. Se você não sabe o que você quer, esteja certa do que você não quer. Não aceitem a infelicidade. Vão criticar de qualquer maneira, mas o que importa é o que acalma o nosso coração, que faz sentido ressignificar. Bom, é essa aí, minha querida. Meus queridos, eu também falo muito, eu duvido que vocês conheçam muita gente que emagreceu 54 quilos e consegue manter há 9 anos divertindo, comendo e bebendo. Duvido que vocês conheçam muita gente, né? Então, essa é a pessoa que luta com isso desde os 12 anos, tem propriedade de fala e é ela que vai estar junto aí com a gente nesse processo. Então, resumindo tudo que a gente conversou já nesse tempo todo,
as soluções não são sustentáveis, a gente fica dependente de um cardápio, né? E geralmente essas dietas são trabalhosas, você não consegue viajar, não consegue trabalhar, a vida vai continuar corrida. A gente acaba brigando com a comida, né? A gente está vendo as pessoas aí dos remédios e tudo mais, ficando mal-humorados. Quem faz dieta fica mal-humorado, quem toma remédio fica mal-humorado, porque você perde o prazer de comer, né? A comida faz parte da nossa vida. Como é que eu vou perder esse prazer de comer, de ir no final de semana com os meus pais e tal, né? Não faz sentido nenhum. E se não tem prazer, a gente não faz parte da sua realidade, né? A gente não consegue manter. Então, tem muita gente comprando o cardápio do outro, né? A maioria desses processos, a Luciana fez, era comprava o cardápio de uma outra pessoa, né? E não funcionava para ela. Então, não tratam essa raiz do problema para a gente. Ela tem uma questão nutricional, ela tem uma questão emocional, tem uma questão de hábito, e dieta não integra isso, remédio não integra isso, bariátrica não integra isso. Luciana se matando na academia, como muitos de vocês, né, fazendo atividade física e tudo mais para tentar emagrecer, depois alface, peito de frango, e isso não deu certo. Então, o que a gente acredita nisso aqui? Né? Se você não acredita nisso aqui, não adianta vir para cá, né? Não adianta. Vai ser mais uma tentativa frustrada. Então, se você faz sentido isso aqui para você. Então, a gente trabalha a nutrição também, né? A nutrição é importante, aqui você vai comer, é diferente de tudo que você já fez. Vocês não tiveram um cardápio aqui, né? Tem um exemplo de um cardápio lá, porque a gente é muito ansioso, mas vocês estão fazendo escolhas dentro da sua realidade. E a gente, na nutrição, a gente vai trabalhar o nosso vício químico. Sim, a gente está com vício químico de açúcar, de carboidrato, de excessos. Então, a gente precisa trabalhar, por isso que a gente está fazendo um detox no início. Na parte emocional, a gente vai desconstruir nossos vícios emocionais, né? Porque qualquer coisa que a gente tem, qualquer estresse que a gente está descontando na comida. Como é que eu lido com isso melhor, né? Como é que eu vou trabalhar os meus impedimentos internos? Como é que eu volto a sonhar? Então, o shot de segunda-feira, como é que eu volto a ter esperança? Né? Como é que eu volto a criar esperança? Esperança é uma coisa ativa, né? Não adianta ficar esperando a motivação chegar, como a Luciana falou na terça-feira também, a motivação não vai chegar, né? A motivação chega na hora que eu começo a olhar para mim, a cuidar de mim. Aí, terceiro pilar, não menos importante, que é o pilar de hábito, que é vencer os vícios de comportamento, né? A gente não vai acostumar a beber água em um dia, né? A gente vai ter, como é que eu tenho constância nesse processo? E para isso tem que ser simples, né? Como é que eu vou vencer estilo de vida que eu construí há 50 anos, 40 anos, né? Não vai ser em uma semana, mas entender que o GPS, com 2 minutos todo dia, eu começo a melhorar e vou regando coisas boas. Mas isso aqui é muito mais do que isso, né? Na hora que você não passa fome, você não tem fome física, né? Porque se você come de 3 em 3 horas, se você toma café da manhã, almoça e janta, não é fome física mais, né? A gente vai trabalhar a fome emocional que gera compulsão, mas vai diminuir, vai ser mais fácil, né? Porque só fica a fome emocional para a gente trabalhar. Então é essa interseção aqui, a gente trabalha isso. Na nutrição e no hábitos, você vai, como é que eu vou melhorar, Alexandre, as minhas escolhas? Você vai aprender a fazer escolhas sem excesso dentro da sua realidade. E aí você vai melhorar o comportamento, porque você pode comer, você pode fazer escolha. E emoção nos hábitos, você vai melhorar a relação com a comida, né, com as suas emoções, que é fundamental. Essa turma aqui atrás é a comunidade que tem para te apoiar aqui, porque a gente sempre acha que a nossa situação é pior do que a dos outros, que a gente é mais incompetente do que o outro, porque a balança vai subir, porque a gente vai ter problema, né? Então, nós estamos falando que a Luciana foi dormir 2 horas da manhã, está viajando para São Paulo hoje, porque o tio dela teve uma operação de urgência ontem, e tal, e agora tem que sair correndo para avisar a mãe dela que o tio dela está numa situação gravíssima, a mãe dela acabou de perder o pai, o marido, e a mãe dela, há 1 mês e meio atrás, fez uma operação do coração. Como é que lida com isso tudo? Né, sobre essas questões. E não menos importante, o que a gente vai ajudar vocês, né, é colocar vocês no centro, né, dessa jornada, porque a gente está ficando no final da fila. Né? A gente não, geralmente, quando a gente está ganhando peso, a gente não está com prioridade nesse processo. A vida está atropelando a gente. Só que não vai dar para parar a vida. Então, a gente precisa de 3 horas na semana, para você chegar lá. E o GPS conecta tudo isso de uma maneira muito simples. Então, na verdade, a gente queria estimular você a sonhar. Né? A sonhar que, opa, moçada, tem um lugar aqui que você consegue manter. Tem um lugar aqui que você vai aprender a relacionar com a comida e com as suas emoções. Tem um lugar, um caminho que você vai conseguir divertir, comer e beber que você nunca viu na vida.
E aí, moçada, a gente vai ter saúde, vai ter longevidade para lidar com os desafios da vida. Isso aqui é dignidade. A gente vai chegar, vai passar dos 100 anos, mas tem que ser com dignidade, com independência, conseguindo amarrar o sapato, né? Conseguindo fazer coisas simples. Então é sobre isso. As fotos que a gente vem dividindo com vocês, os depoimentos, fazem parte do nosso grupo principal, que é o que eu vou apresentar aqui, né? As pessoas fazendo reflexões de onde estão e tal. E essa semana a gente pediu para vocês fazer essa reflexão. Onde é que você está? Nessa conversa de 5 minutos, que vai ser dolorosa, que não vai ser fácil, mas você pensa, cara, eu não posso perder mais tempo. Eu não posso perder mais tempo, a vida não vai parar para eu cuidar de mim. Então isso aqui é muito bacana, né? A transformação, a guinada de vida, né? E estão várias pessoas, todas as idades, muito, poucos quilos. Ah, Alexandre, só tenho que perder 7 quilos. Está ótimo. Não tem problema, eu tenho 23, eu tenho 50, não tem problema. 35 quilos em 6 meses. Mas o mais legal, 43 quilos em 8 meses. Mas o mais legal, 47 quilos em 10 meses. Mas o mais legal, 55 quilos em 16 meses. Ou seja, a gente está conseguindo manter, né? Imagina essa jornada aqui sem remédio e tal, podendo viver. Maravilhoso. E aí, então, que é por isso que é esse divertir, comer e beber. Né? É isso aqui que a gente faz, essa aqui é a nossa comunidade, que a gente adora encontrar, adora fazer coisas bacanas. Como isso é louco, como isso é diferente, como somos diferentes, como estamos num propósito diferente. Não queremos deixar de divertir, né, Lu? Alexandre? Não é sobre isso, é querer se divertir, cada um com o seu carnaval. Tem gente que é mais, né, vai querer fazer acontecer, outras, né, vou aproveitar para descansar. Não é isso. Você não precisa mudar o que você gosta, mas é aquela história. O que que você quer hoje? Porque é fato que se você não mudar nada, não fizer alguma. Prestar atenção, né? Aquela história me impactou muito, acho que é Cíntia, né? Da questão de não ter nem fogão em casa. Então, assim, alguma coisa, eu falo muito isso em treinamento, algum esforço precisa vir, alguma. Você tem que se esforçar para poder visualizar aquele futuro lá que você quer viver. E é sempre com muita alegria. Fala, caramba, que delícia, que bom estar aqui. Não é com, ai, que saco fica aqui ouvindo, ai, que saco, né? Essa venda positiva, a palavra que você falou, Lua, que alguém falou, eu me convenci, não, eu me Foi a aderi. Cíntia mesmo que falou, eu consegui aderir. Eu consegui Aderir. aderir. Olha que coisa linda. É você começar a falar de maneira diferente. É uma venda que você vai fazendo. Pô, eu aderi. Pela primeira vez eu consegui me engajar no negócio. Eu não tô acreditando. E isso puxa muitas outras coisas. A gente sabe disso. Quando você consegue algo, você consegue muitas outras coisas. Vai ser com certeza para Cíntia e para todas nós aqui. Quando a gente consegue uma coisa, o troço começa a mudar tantas outras coisas na vida. Então é maravilhoso. É muito bom. Muito obrigada por isso. Bom, então é isso, né? Para a gente conseguir, assim que a gente vai trabalhar esses velhos hábitos, de ficar olhando para o fracasso, de não valorizar a nossa história, de olhar só para a coisa ruim, de ser o nosso pior juiz, né? De não saber celebrar as nossas vitórias. Então, sozinho a gente acredita que não consegue fazer isso. A jornada que a gente está convidando, a gente falou também outro dia que eu adoro essa foto, né? Porque a maioria de vocês estão aqui, né? Aliás, todos vocês estão aqui nesse mundo da sobrevivência, né, tentando arranjar um culpado aqui, ou fazendo loucuras, todas as loucuras possíveis para... Estou tentando fazer alguma coisa, né, mas é como se fosse plantar no deserto mesmo. Né, vai fazer sacrifício e depois não vai conseguir fazer nada. E a gente está falando para você construir a sua casa, não é a nossa casa em outro ambiente. Né, e é só que aqui a gente vai viver. Né, esse é o convite para todo mundo. Eu quero compartilhar uma coisa. Então, é isso. Qual difícil que a gente escolhe, né? Essa é a semana, essa é a Luciana também, o que ela virou, né? Você já sabe. Eu adoro essas fotos, vocês já sabem também. Essa senhora aqui, com 14 remédios, etc. Só a foto já fala tudo. É isso aqui que a gente está querendo. 5 meses, 24 quilos, comida de verdade. E sozinho, a única certeza que a gente tem também é que você não vai conseguir, né? Porque isso aqui não é uma brincadeira. Se a maioria das pessoas estão perdendo a guerra para a balança, essa batalha no Brasil e fora do Brasil, é porque não é um desafio pequeno também. Não minimize isso, né? Porque não é. E aqui a gente vai, pelo menos, com leveza física e emocional, e a gente vai recuperar essa autoestima, vai recuperar essa vontade de viver, de fazer as coisas, esse prazer de fazer as coisas. Moçada, o nosso programa principal, as inscrições estão abertas, tá? Ele está na semana, ele começou na segunda-feira. A primeira semana é muito parecida com o que vocês estão fazendo agora. Ela tem alguns conteúdos a mais, mas é basicamente o que vocês estão fazendo. Mas ele é um programa de 8 semanas, onde as aulas ficam gravadas na Hotmart, como vocês viram. Então vai ter lá semana 1, a gente vai abrindo semanalmente, semana 2, semana 3 e tal, porque a gente quer que você faça. Não é ficar maratonando conteúdo, né? Então fica lá.
gravado para você colocar em prática naquela semana, a metodologia vai evoluindo. Então, a gente tem uma pegada aqui que não é teórica, né? A gente une as duas coisas, não é chegar, assiste o conteúdo aí e se vira. E a gente vai evoluindo toda semana junto com o programa. Os conteúdos, eles buscam tratar essa questão da compulsão, como é que eu vou fazer para ficar sem o doce, como é que eu vou vencer essa questão da massa, carboidrato, como é que eu vou me alimentar sem restringir os eventos sociais, podendo viajar, né, podendo viver, como é que eu vou ler rótulo, né, para eu economizar dinheiro, não é ficar gastando com um monte de coisa que a gente gasta aí sem necessidade, como é que eu vou identificar os sabotadores, lidar com eles, como é que eu vou melhorar o funcionamento do intestino, diminuir a distensão abdominal. Então, tudo aqui na Hotmart gravado para vocês e disponível 1 ano, tá? Além disso, nós temos essas mentorias que acontecem à noite, tá? Essa aqui é mentorias específicas para a turma principal, então a gente vai falar especificamente da semana 1, tirar as dúvidas da semana 1, depois da semana 2 e tal. Então, é sempre na segunda-feira às 19h19, se você não puder assistir, ela fica gravada. Além disso, tem os shots matinais, que ele não é obrigatório, ele é um bônus, né? Os shots, reuniões como essa, geralmente acontece segunda, quarta e sexta, né? Vocês participaram da segunda-feira, a gente não fez ontem. A gente, além disso, temos desafios motivacionais, porque a gente precisa ter desafios, inclusive para colocar a metodologia em prática, para colocar o GPS 2.0 em prática, estratégias para quebrar o platô. Então, a Júnia, nossa nutricionista, ela faz intervenção com vocês na hora certa para acelerar o processo, porque a gente quer que você tenha resultado, e você tem o GPS, né? Quem já está aqui há mais de uma semana, já tem os relatórios toda segunda-feira, individualizando o seu processo e tudo. Então, bacana. Além disso, são 2 grupos de WhatsApp, um grupo como o que vocês estão hoje fechado, só a gente coloca informação, porque se você não conseguir acompanhar o grupo principal, você sabe, você não fica perdido ali, sempre a gente coloca os principais acontecimentos do dia, por isso que chama diário, e o outro grupo de interação com no máximo 60 pessoas, onde pelo menos 20 pessoas são conselheiros. Conselheiros são pessoas que estão aqui no mínimo há 6 meses, então vai dividir a jornada com vocês, né? Então vocês estão vendo vários depoimentos deles aí no grupo também. Então vai estar lá no grupo trocando receita, ajudando nas dúvidas e tudo mais, dando exemplo. Então é fantástico, né? Um grupo para a gente se fortalecer ainda mais. Tem um bônus do Henrique Bueno, como eu falei, é uma pessoa maravilhosa para ajudar a gente a lidar com essa parte emocional, com a parte da ansiedade, com a parte da compulsão. A Carol Salete também é uma pessoa incrível, e aí ela tem 7 aulas maravilhosas. A gente fala de atividade física só na 4ª semana, mas aqui é uma questão que tem gente que não pode fazer atividade física, para você fazer em casa, sentado e tudo mais, para integrar esse corpo e mente, que é maravilhoso, começar a aquecer. E a Júnia entra com um aprofundamento dessa questão do intestino. Júnia é nutricionista, e com a questão dos chás turbinados para emagrecer e tal, para quem gosta também. Tá? Além de 80 receitas, como a que vocês já receberam aí, que você pode experimentar e pode te ajudar no processo, pode te ajudar a fazer escolhas, né? Como pão de aveia. Né? Ao invés de você ficar comendo pão de sal todo dia, você troca pelo pão de aveia, fica bacana, mas você pode comer o seu pão de sal também, né? Então, ou seja, a gente tem uma estrutura aqui que você não precisa usar ela toda, né? A gente acredita nela para acelerar o seu processo, que é o nosso objetivo aqui, mas você usa do jeito que você achar melhor. Ah, eu não gosto de grupo, não participa do grupo. Ah, eu não gosto da mentoria. Tá bom, você consegue assistir o conteúdo lá sozinho e tal? Ou seja, está aqui para você vencer, né? Porque a gente não vai estar animado todo dia. Como é que é esse investimento? O programa ele é R$ 1.597 para 8 semanas, você pode dividir no cartão e tal, sem nenhum problema. A gente já abriu as semanas. O resumo é esse: 8 semanas, 10 aulas gravadas, 8 mentorias ao vivo, desafios, o GPS e os grupos, né? Então, um negócio muito bacana. Quem vai estar com vocês é a gente, né? Não vai ser nenhum supervisor, nada. E lembrando, você não vai sofrer, não vai precisar de chá de banana, não vai precisar de suplemento, não vai precisar se matar na academia, né? É um negócio aqui que funciona e, na verdade, você vai economizar dinheiro, diminuindo 30% dos seus excessos, né? Então, essa questão, como é que eu faço? Não estou com grana agora, não sei o quê. Olha, a única certeza que a gente tem é que todo mundo aqui está economizando pelo menos 30% do que gasta com comida e bebida, e com isso, esse programa se paga tranquilamente. Ele é um programa também muito simples, ele é rápido, ele é eficiente, então é por isso que a gente tem pessoas de 80 anos fazendo, por isso que a gente tem pessoas conseguindo 9, 5 anos mantendo o peso, né?
E, resumindo, para quem chegou agora, ele não entendeu bem direito o que é, o resumo é isso, né? Você pode continuar fazendo as mesmas escolhas, pode ir deixando para depois, né? Mas é bom você pensar como é que você vai fechar 2026 e fazendo essas coisas, que é restrição, cardápio, foco na nutrição, entendendo que não tem problema nenhum emocional, não tem problema nenhum de comportamento. Eu acho que é uma falta de humildade, isso todos nós temos desafios, né? A gente acredita na moderação, no poder das escolhas, na conexão de corpo, mente e hábito, que é o que a gente consegue manter e a gente precisa. A estratégia é jejum, cetogênica, carnívora, ou o que seja, né? A gente acredita que gera um estresse metabólico, ao contrário do que diz aí, né? Se você não come, se você passa fome, a gente não vai ficar bem emocionalmente nem fisicamente no longo prazo. É rigidez e é sacrifício, né? Porque você tem que comer coisas que você não está afim de comer, né? Não pode viajar, não pode ir em festa. E a gente vai trazer harmonia metabólica, leveza, esforço, né? Então a gente tem que ter esforço, né? Não vai ser que, entendeu? Eu queria fazer isso e não. Tem que ter esforço, tem que ter um tempinho, tem que dedicar um tempinho. Resultado dos processos que vocês já viram aí, já viveram, ele é insustentável, ele aumenta a compulsão, ele gera desânimo, ele faz você brigar com a comida. O que a gente vai mostrar aqui é o difícil mais fácil. É o único método que a gente conhece que é sustentável, que é possível a pessoa levar para a vida, né? Isso aqui a gente está convidando vocês para um projeto de vida. Diminui a compulsão, ele aumenta a disposição e ele gera uma paz com a comida, né? Que você pode escolher. Além disso, o acompanhamento dos métodos tradicionais ele é mensal, né? Você vai no nutricionista, médico, volta ali, não aprende nada sobre você, né? Fica dependente das pessoas e aqui você vai ter um acompanhamento diário, um entendimento diário da sua jornada, para você ir entendendo. Então, minhas queridas, meus queridos, é isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode perguntar. Alguma dúvida pode perguntar aqui. Também tá lá tem lá um número de suporte e tudo. Não acabou, né? O programa está aí liberado, os conteúdos estão lá liberados para vocês olharem. O GPS está liberado, continua ativando o GPS, não parem melhorando todo dia. Né? Não é simplesmente reclamando, minha balança subiu e tal. Não, continua melhorando todo dia, entendendo todo dia. Subiu porque ontem eu não fiz. Né? A balança não sobe do nada. A balança não sobe do vento. De um dia para o outro tem variações que a gente pode não entender, mas na semana ela não sobe do nada. Então, bota para quebrar. E é um hábito para a gente criar de todo dia de manhã, de começar o dia olhando para a gente, de começar o dia fazendo alguma coisa pela gente. Tá? Então, que a gente tenha uma jornada incrível aí juntos, que espero que esteja fazendo sentido para vocês. Tá? Eu vou fechar aqui com um videozinho. Novamente, se vocês quiserem perguntar, pode levantar a mão aí ou escrever no chat. O movimento já começou e não tem dia, não tem hora e nem ano para acabar. Você gosta do que você vê quando você olha no espelho? Seu corpo e a sua saúde estão preparados para enfrentar os desafios que temos? Vimos nas últimas aulas que centenas de pessoas que vivem no mundo da Luluzinha, no mundo das dietas, com muita vontade de emagrecer e pouco resultado, já se enfrentaram, se olharam no espelho como há muito tempo não faziam porque estavam com vergonha. Inconformados com o que viram, depois de anos perdidos sofrendo para poder perder peso e gastando muito dinheiro sem encontrar o emagrecimento verdadeiro, essas pessoas tomaram uma decisão que mudou tudo. Elas atravessaram o portal e entraram para o mundo da Luluca. E lá, nesse mundo, elas colocaram em prática a metodologia do movimento Change, um movimento que nunca mais permitiu que eles fossem novamente sabotados pelo cérebro. Nesse mundo, eles descobriram que existe sim um caminho inteligente para emagrecer mais de 4 quilos por mês, comendo o que gostam, com saúde e nunca mais engordar. Um emagrecimento verdadeiro, sem dietas, cardápios e remédios, sem milagres, mas também sem sofrer. Mas eles precisaram fazer uma escolha. Sim, uma escolha simples que mudou a história deles na briga contra a balança, que mudou para sempre. A verdade, gente, é que essa briga é uma briga mental aqui na sua cabeça. Mas fica comigo que eu vou te mostrar, tá? Que nesse novo mundo,
você vai estar no controle e vencer seu cérebro. Ele não vai te sabotar. É isso, meus queridos e minhas queridas. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Vamos com tudo. É de verdade e é possível. Um abração. Bom dia. Boa semana.